Roger Guedes fala sobre a possibilidade de voltar ao futebol brasileiro depois de ofertas oficiais. Vídeo de hoje do canal do Nicola repercute o tema e fala também sobre o aniversariante do dia. Abel Ferreira completa 5 anos de Palmeiras nessa quinta-feira com um jogo pra lá de importante, que vai dizer bastante sobre o futuro do Verdão e também do treinador. Bora falar também sobre o Corinthians, que tem pela frente uma maratona de jogos dentro de casa. Para completar, renovação de Rossi no Flamengo, interesse ucraniano em vascaíno. Falo ainda sobre a diretoria do Galo, deixando claro o futuro de Hulk, São Paulo procurando jogadores jovens. Falo também sobre as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. Só contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Superbet. Você também precisa ser super. Quero dar dicas para vocês nos jogos dessa quinta-feira, mas você precisa ser rápido, até porque os dois jogos que eu estou sugerindo, um deles começa às 19 horas. Teremos pela frente Palmeiras e LDU, vou na vitória do Verdão no tempo normal, independentemente do resultado. Também preciso, para que a minha dupla vença, que o Lanús bata a Universidade do Chile. O jogo acontece na Argentina, no jogo de ida no Chile, 2-2 com o Lanús, chegando a abrir 2-0, essa partida é da Sul-Americana. Se esses dois resultados acontecerem, a odd fica em 2,19. E o mais legal vem agora, clicando no link no comentário fixo ou na descrição do vídeo e preenchendo os seus dados na Superbet. Você ganha o direito de fazer sua fezinha com o bilhete já pronto. Não precisa nem procurar jogos, você não vai desperdiçar essa chance, certo? Só para lembrar, você precisa ter pelo menos 18 anos de idade, jogar com responsabilidade. Para brincar, clique em qualquer um dos links, faz seu cadastro e o bilhete já aparece. Fechado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. Com a classificação do Flamengo para a final da Libertadores da América, teremos pelo 5º ano seguido um representante do Rio de Janeiro na decisão do principal campeonato do continente. Flamengo em 21 e 22, além de 25, Fluminense em 23 e Botafogo em 24 foram os representantes do Rio. Quero contar também que o Santos está disposto a comprar Álvaro Barreal, atleta que pertence ao UFC Cincinnati, ainda que ele não bata a meta prevista no contrato. Importante registrar que se não houver essa meta batida, o Santos vai ter a oportunidade de oferecer menos do que os 4 milhões de dólares ou 24 milhões de reais previstos na cláusula de empréstimo. Já o técnico do Racing, Gustavo Costas, chorou na entrevista coletiva depois do jogo contra o Flamengo. Abre aspas para ele: decepcionei meu povo, não tenho vontade de falar sobre o jogo, estivemos tão perto, mas não conseguimos. Só para lembrar que Gustavo Costas é torcedor declarado do Racing, assim como toda a sua família. Quero fechar o giro de notícias para contar que tem site na Argentina afirmando que o Botafogo está de olho na contratação de Johan Omaña, zagueiro de 27 anos de idade que pertence ao São Lourenço. De acordo com a apuração dos hermanos, a oferta pode chegar até 4 milhões de dólares. Hora de falar sobre o São Paulo. Tenho contado para vocês que a busca do tricolor por reforços para a temporada de 2026 já começou. São Paulo tem como prioridade a contratação de atletas no mês de janeiro, até porque o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Paulista começam quase que simultaneamente. Diante desse cenário, São Paulo vai focar esforços em trazer seus principais reforços na primeira janela de transferências, mas com uma observação importante. Depois da reunião nessa quarta-feira entre diretoria e o técnico Hernan Crespo, ficou definido que o São Paulo vai priorizar atletas jovens, com intensidade e pouco histórico de lesões. Os veteranos só serão contratados em último caso. Tudo para evitar que atletas como Oscar, Lucas Moura, Luiz Gustavo e Caleri sofram com contratações. O São Paulo contratou muitos veteranos nos últimos tempos e passou a ter uma série de atletas machucados. A gente pode incluir também o Wendel, mais um jogador com mais de 30 anos de idade e que frequentou com bastante frequência o departamento médico nessa temporada. Até por isso, o São Paulo vai focar esforços na contratação de atletas no mês de janeiro e esses jogadores precisam ser jovens. O ponto básico é: quanto mais jovem um atleta, mais caro ele costuma ser. E você sabe, o São Paulo passa por enormes dificuldades financeiras. Quero falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro. Paulo Brax, o homem forte de futebol do Galo, resolveu se pronunciar sobre o futuro de Hulk.
Vocês sabem que o contrato do atacante só se encerra em dezembro de 26, mas está muito claro que o Sampaoli não pretende utilizá-lo. Até por causa do custo de 2 milhões de reais, o Sampaoli pretende utilizar essa grana com 1 ou 2 reforços. O Paulo Brax disse o seguinte sobre o planejamento em relação ao Hulk, abre aspas, vamos sentar no fim da temporada e avaliar com a comissão técnica e com o Hulk o caminho para 2026, mas ainda está longe. Estamos na véspera de uma final, com ele tendo feito o gol da classificação. Óbvio que o Paulo Brax está se referindo à vitória por 3-1 contra o Del Valle, que colocou o Atlético na decisão da Sul-Americana. Continuando com a declaração do Paulo Brax, temos muita história para contar juntos. Qualquer pessoa diferente que seja dada será tudo. Qualquer passo diferente que seja dado será com todos à mesa. O Atlético não tem pressa para tomar essa decisão. E se depender dos acionistas do Galo e também do Paulo Brax, o Hulk fica para 2026. Quem tem batido na tecla sobre a intenção de liberar o jogador é o Jorge Sampaoli. Qualquer novidade sobre o tema a gente conta para vocês em primeira mão. Bora falar agora sobre o Vasco. Há uma possibilidade real de Leandrinho, lateral esquerdo que representou o Cruz Maltino no Campeonato Mundial Sub-20 com a camisa da seleção brasileira, defendeu o Dinamo Kiev. O time da Ucrânia já procurou representantes do atleta com a intenção de comprá-lo em janeiro. E o Leandrinho é um caso muito curioso. Jogador de só 20 anos de idade, que é titular da seleção brasileira sub-20, disputa o Mundial, mas não consegue jogar com a camisa Cruz Maltina. Ele havia estado emprestado para o Al-Shabaab, na Arábia Saudita, por lá jogou 11 partidas. Desde que voltou na metade do ano, esteve em campo em apenas um jogo, 45 minutos na Copa Sul-Americana. Importante registrar que, com a concorrência do Lucas Piton, Leandrinho tem pouquíssimo espaço e a tendência é que o negócio saia no fim dessa temporada, até porque o contrato do Leandrinho com o Cruz Maltino se encerra em dezembro de 26. Isso significa que se não vendê-lo em dezembro para janeiro desse ano e janeiro do ano que vem, há um enorme risco de o Vasco perder o jogador de graça. Hoje o Leandrinho está avaliado em mais ou menos 2 milhões de euros. Só para completar sobre o Vasco, informação importante. Contei para vocês que Jefferson Lerma não faz parte dos planos do Vasco pela incapacidade financeira. Jogador colombiano cujo custo gira na casa dos 10 milhões de euros. Depois que eu afirmei isso, houve quem dissesse que Fernando Diniz entrou em contato por telefone com Lerma para que ele possa virar reforço do Vasco. Entrei em contato com o staff do Fernando Diniz, que me assegurou que nunca existiu qualquer ligação entre o Diniz e o jogador colombiano. Hora de falar sobre o Flamengo para repercutir uma informação trazida nessa quinta-feira pela ESPN. De acordo com a apuração do canal, Rossi deve ter seu contrato renovado com o Fla. O vínculo atual se encerra em dezembro de 27. Confesso que me impressionei com a notícia, levando em consideração que o Flamengo tem adotado cautela nas renovações do contrato que ainda estão bem longe do fim. Só para vocês entenderem, o Flamengo iniciou recentemente as tratativas com o Arrascaeta, que é craque do time e cujo contrato se encerra em dezembro de 26. Por que haveria pressa na extensão do vínculo com o Rossi? O que eu consegui apurar dentro do Flamengo é que hoje pode haver uma vontade do Rossi em renovar o contrato, mas o Flamengo nem cogita abrir negociação por agora. Talvez no ano que vem o argentino seja chamado para a extensão do seu contrato. Dá para dizer que o Rossi, aos 30 anos de idade, tem a intenção de encerrar a carreira no Flamengo. Ele, inclusive, trabalha nos bastidores para conseguir a cidadania brasileira. Calma, ele não pensa em jogar na seleção nacional e nem imagino que vai ser convocado, até porque já defendeu a seleção argentina. Mas com essa naturalização ele deixa de ocupar a vaga de um estrangeiro, abrindo a oportunidade para que o Flamengo utilize mais gringos no seu time principal. A tendência é que, continuando a jogar nesse alto nível, Rossi tenha seu contrato prorrogado, mas apenas no ano que vem ou em 2027. O Flamengo entende que não há pressa para o caso. Rossi, que recusou na metade do ano uma proposta da Udinese, time italiano, a ideia era receber pouco mais lá, mas entre ir para a Itália para jogar num time coadjuvante ou permanecer no Brasil, onde ele é titular de um time que é protagonista, o Rossi nem cogitou a possibilidade de trocar o Flamengo pela Udinese. Quero falar agora sobre o Corinthians, que terá pela frente uma maratona bastante interessante de jogos. É que das 8 partidas que o Corinthians ainda faz no Campeonato Brasileiro, 5 delas são como mandante, contra Grêmio, Ceará, São Paulo, Botafogo e Juventude. E dos 3 jogos fora, um é em Bragança Paulista contra o Red Bull Bragantino, onde se imagina que o Corinthians tenha maioria da sua torcida. Os únicos jogos onde realmente o Corinthians será visitante são contra Cruzeiro e Fortaleza.
Diante desse cenário e levando em consideração que o Corinthians vem de 2 vitórias consecutivas, foi a primeira vez no Campeonato Brasileiro que o Corinthians emendou 2 vitórias em jogos seguidos, o Timão já começa a sonhar com vaga em Libertadores da América. Nesse momento, o Corinthians tem 39 pontos e está a 8 pontos do Fluminense, que ocupa o G6. Mas esse G6 pode virar G7 ou até G8. Para que isso aconteça, há necessidade de um time brasileiro que já esteja no G6, seja campeão da Libertadores e o outro, nessa mesma condição, seja campeão da Copa do Brasil. Com um provável, um possível G8, a chance de o Corinthians brigar por vaga em Libertadores aumenta consideravelmente, especialmente se o Timão usar essa reta final de campeonato com vários jogos dentro de casa, com muitas vitórias. Próximo jogo do Corinthians contra o Grêmio, 16 horas do domingo, na Neoquímica Arena. Corinthians tentando emplacar sua 3ª vitória consecutiva dentro do seu estádio, algo que não acontece desde o mês de maio. Hora de falar sobre o aniversariante do dia, calma. O Abel Ferreira não faz aniversário, mas completa 5 anos de Palmeiras nessa quinta-feira. Ele havia sido contratado em 30 de outubro de 2020. Na oportunidade, como uma baita surpresa, ele precisou passar por 3 entrevistas para que pudesse convencer dirigentes do Palmeiras de que ele era uma boa opção, treinador até então desconhecido que comandava o PAOK da Grécia. Só para lembrar que o Abel foi a 5ª opção do Palmeiras na busca por um treinador. Vários outros técnicos acabaram sendo ouvidos pelo Palmeiras e recusando propostas do Verdão. O Palmeiras não poderia ter sido mais feliz na escolha. Foram 10 títulos conquistados nesse período, 358 jogos com 209 vitórias, 83 empates e 66 derrotas. Entre os 10 títulos, 2 da Libertadores. E nessa quinta-feira, no dia em que completa 5 anos de Palmeiras, o Abel faz um jogo super importante. Até porque vale a lembrança de que desde o ano passado, o Palmeiras conquistou apenas um título, o Campeonato Paulista de 2024. Na mesma temporada foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil e da Libertadores. No Brasileiro perdeu o título para o Botafogo. Na temporada de 25, vice-campeonato para o Corinthians. Eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil. E agora o risco de ser eliminado na semifinal da Libertadores para ele deu depois de uma derrota por 3-0. O Abel tem batido na tecla de que é possível brigar pela vaga. Mesmo que ainda o Palmeiras precise vencer por 4-0, eu gostaria de que você usasse o espaço para comentário para registrar sua opinião. Ainda dá para o Palmeiras? O que você pensa? Me diga por aqui no espaço para comentários, beleza? Velho sonho de Corinthians e Grêmio, Roger Guedes resolveu dar uma entrevista para comentar sobre seu futuro. Primeiro, ele respondeu sobre as propostas feitas pelo Grêmio na última janela de transferências, abre aspas, teve conversa sim, quando eu estava fazendo a pré-temporada na Espanha. Chegaram 2 ou 3 ofertas oficiais do Grêmio. Eles foram crescendo os números, mas nosso presidente não aceitou as propostas, disse o Roger Guedes em entrevista à TNT Sports, se referindo ao Al Rayyan. Ele completa quando perguntado sobre a possibilidade de voltar ao Brasil em breve, talvez na janela de janeiro. Hoje não penso em voltar para o Brasil, principalmente por causa da minha família. Mas você sabe que no futebol, uma hora você está aqui, na outra está lá. Tenho contrato aqui também, tenho que cumprir e estou muito feliz. Só para lembrar que o contrato do Roger Guedes com o Al Rayyan do Catar só se encerra em junho de 2027. E a felicidade que ele citou da família tem muito a ver com sua remuneração. Roger Guedes ganha 5 milhões de reais por mês no clube Qatar. No Brasil ele sabe que não teria a possibilidade de vencimentos tão altos. Negociar com o Al Rayyan é extremamente complicado por conta dos números do atleta. Temporada atual, no começo, de 9 jogos, 8 gols e 1 assistência. Na temporada passada, 39 jogos, 31 gols e 3 assistências. Desde que foi contratado, o Roger Guedes soma 74 jogos, 62 gols e mais 9 assistências. É por causa disso que, mesmo acenando com a possibilidade de uma oferta de 20 milhões de euros do Grêmio, o Al Rayyan se recusou a negociar. Isso significa que dá para imaginar que o Roger Guedes não volte tão cedo ao futebol brasileiro, talvez em julho de 26, em janeiro de 27. Esse é um tema que a gente vai abordar um pouco mais para frente. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, a gente volta mais tarde, ainda nessa quinta-feira, com live ao vivo, para conversar com vocês. Tchau, tchau!